Olá, queridos alunos, sou o professor Marcos Roberto Santos, ou simplesmente Marcão para quem preferir, e quero deixar registrada mais uma videoaula de nossa amada língua portuguesa. Hoje vamos começar um projeto novo, projeto 300 questões comentadas. São questões de várias bancas que caem em concurso, geralmente, e que nós vamos aqui fazer o comentário com vocês. Então, se alguém quiser mandar mensagem para o professor Marcos Roberto Santos, o e-mail professormarcosroberto.português@gmail.com. Inscrevam-se no canal, curtam aí e divulguem. Vamos para a nossa primeira questão, questão que versa sobre acentuação gráfica. Acentuação gráfica. Assinale a série em que todas as palavras estão escritas de acordo com as normas vigentes de acentuação. Então, aqui estamos analisando as palavras, alternativa A, B, C, D e E, e aí nós vamos verificar qual que é a resposta. Professor, eu não conheço algumas palavras. Vamos lá então. O que seria a palavra refém? Refém. O que seria a palavra refém? A significação. Refém é uma pessoa importante que o inimigo mantém em seu poder para garantir uma promessa, um tratado ou um acordo. E o álibi, professor? O que é álibi? É uma palavra usada dentro do direito, É uma prova da presença de alguém, acusado ou indiciado, em um local diferente daquele em que o crime ocorreu. Então serve como meio de prova em direito. Umbu, professor. Umbu é um fruto comestível. Um fruto comestível. Muitas pessoas em algumas regiões falam imbu, também é correto. Então, tanto imbu quanto umbu são formas corretas aí de grafar esta palavra. Nós podemos encontrar isso em dicionários e também no VOLPE da Academia Brasileira de Letras, Academia Brasileira de Letras. Quem quiser acessar www.academia.org.br e nós vamos ter lá uma forma variante: umbu e imbu, umbu e imbu. E por último, professor, o que seria protótipo? Protótipo é uma palavra que, via de regra, significa modelo, padrão. Também muito usado dentro da indústria automobilística, seria o primeiro exemplar, o modelo de um carro desenvolvido para a indústria para um posterior aperfeiçoamento. Também existe um sinônimo para essa palavra que é arquétipo. Vamos lá então agora, professor, analisar as proposições que temos. Se vocês quiserem, podem baixar no link aqui abaixo do vídeo esta questão. Você baixa, imprime e aí faz as anotações que o professor vai falar durante a correção. Então vocês podem agora pausar o vídeo, baixar o material e acompanhar a resposta. Vamos lá? Quem quiser pode pausar o vídeo e baixar o material. Ok, professor, vamos agora retomar a correção do nosso teste. Vamos para a correção do nosso teste. Agora todo mundo já tem a questão aí, já baixou. Então agora a gente já pode corrigir o nosso primeiro teste de acentuação. Pessoal, como nós vamos fazer aqui? Vamos falar de uma regrinha bastante interessante. Olha só, você já ouviu a palavra camelo? Camelo, isso, camelo. Na palavra camelo, nós temos 3 vogais. O A gente tem 3 vogais. A gente vai ter o A gente vai ter o E e a gente vai ter o O. Então, aqui nós vamos aprender uma regra interessante. Olha só.
Quando que eu sei que uma palavra é oxítona, professor? Quando a última sílaba é forte. Por exemplo, na palavra parar, a sílaba forte é a última. Então, em parar, a sílaba tônica ou sílaba forte é o rá, parar. Então, aqui nós temos uma palavra oxítona. E aí nós fazemos uma conclusão. Professor, toda oxítona que termina em A, em E e O é acentuada? Exatamente. Então, a primeira regra que nós temos é que toda palavra que termine oxítona, que termine em A, E e O é acentuado. Então, parar, a palavra café e a palavra cipó. Então, olha que interessante. É só lembrar do camelo. Professor, camelo é regra do quê? De oxítonas. Oxítonas é quando a sílaba tônica recai sobre a última sílaba. Então, parar, café e cipó. Ah, legal, professor. Professor, e agora? O que eu posso pensar mais? Pense da seguinte maneira. Eu não disse o U, eu disse o A, o E e o O. Ah, professor, então significa que toda oxítona que termina em U não tem acento? Correto? Excelente raciocínio. Professor, vamos escrever? Vamos lá então. Olha só, vamos escrever aqui em vermelho para que você deixe anotado. Não se esqueça disso. Oxítona. Oxítona que termina em U. Né? Nós temos que ter, evidentemente, uma consoante mais o U. Oxítona que termina em U não tem acento. Então, ó, oxítona que termina em U não tem acento. Oxítona que termina em U não tem acento. Professor, o senhor tem alguns exemplos? Claro que temos, né? Vamos analisar no próprio teste, professor? Vamos lá. Olha só. Aqui no teste você tem a palavra caju. Ah, professor, caju está com acento no U. Está errado. Professor, o umbu, aquele fruto, também está errado. Professor, urubu, também está errado. Ah, professor, então aqui nós já podemos eliminar 3? Exatamente. Já podemos eliminar 3 questões que não são a resposta. Por quê? Porque oxítona que termina em U não tem acento. Oxítona que termina em U não tem acento. Professor, mas tem que ser consoante mais o U, né? Exatamente. Letra D, fôlego e cajá. Então aqui, essas 3 estão eliminadas. Ah, professor, nós ficamos só com a B e com a E. Exatamente. Professor, mas agora surgiu uma dúvida. Pode falar, qual que é a dúvida? Vamos imaginar a palavra... Uma cidade, professor, Itu, por exemplo. Sim, Itu. Quantas sílabas tem? Ó? Itu. Itu não tem acento. Por quê, professor? Porque aqui a gente tem o U, uma consoante, e o U seguido dessa consoante. Então eu não posso colocar acento aqui nessa palavra. Tá bom, professor, mas agora para encerrar, para que eu entenda mesmo. A palavra baú, professor. Baú acaba em U e tem acento. Baú acaba em U e tem acento. Mas vamos lá. Você está vendo que na palavra baú eu não tenho uma consoante antes do U? Isso aqui é um A. Isso aqui forma uma coisa que se chama hiato. Olha só. Ba, U. Então o U fica sozinho. O hiato I e U é acentuado quando for tônico. O hiato I e U é acentuado quando for tônico. Então, imagine essas palavras aqui, ó. Sa, U, D. Tem acento. E saída, professor? Também. Sa, I, da. Tem acento. Eu só não posso acentuar o U e o I se tiver o NH depois. Então imagine a palavra rainha.
Rainha não vai ter acento, embora seja hiato, né? Que o hiato é o encontro de dois sons vocálicos em sílabas separadas, não pode ser na mesma sílaba. Então aqui eu tenho hiato, aqui eu tenho hiato e tem acento, aqui eu tenho hiato e tem acento, aqui eu tenho hiato e não tem acento por conta do NH. Então só não vou acentuar o U e o I se tiver o NH depois. Compreenderam, então? Então este U aqui, ele constitui um hiato, é o encontro de dois sons vocálicos em sílabas separadas. Por isso que baú tem acento e por isso que Itu não tem acento, que aqui é o U e é precedido de uma consoante. Professor, então a palavra céu também não deveria ter acento, porque acaba em U. Isso aqui é uma hipótese de ditongo, não é CU, é céu, céu. E aí a gente tem um grupo de ditongo, meus queridos, que se chamam ditongos abertos, orais e tônicos. Vamos escrever eles aqui? Vamos lá então, ó. Os ditongos abertos, tônicos. Quais são os ditongos abertos, tônicos, professor? Ei, oi e el. Então esses são os ditongos abertos tônicos na língua portuguesa. Com o acordo ortográfico houve alguma alteração em relação às paroxítonas, mas para os monossílabos tônicos, palavras que têm uma sílaba só, e para as oxítonas, o acento continua. Vamos anotar então alguns exemplos, professor, só para eu entender, para não ficar muito confuso. Vamos lá então, vamos imaginar. Ó, ditongo aberto tônico. Pense nos monossílabos no primeiro momento. Monossílabos. Ou seja, palavras que têm uma sílaba só. Olha só. Céu, o ditongo é aberto, né? Mói, do verbo moer. Rói, do verbo roer. Réu. Véu. Então, todas essas palavras têm acento, por quê? Porque são monossílabos tônicos, e os tônicos ei, oi e el. Professor, como que eu vou lembrar disso no dia a dia? Eu posso esquecer? Vamos fazer uma brincadeira. Imagine que uma pessoa esteja passando na rua, e aí você vai chamar a atenção desta pessoa, e você diz: ei, oi eu. De novo. Ei, oi eu. De novo. Ei, oi eu. Isso. Você diz isso. Então, ditongo. Então, os ditongos ei, oi e el são acentuados se estiverem em monossílabos e em oxítonas. Oxítonas. Professor, dá um exemplo de oxítonas, então. Vamos lá, então. Oxítonas, a gente vai ter chapéus, né? Não é chapéis, tem gente que fala o plural errado, tá? Então, ó, chapéus, chapéus. O professor, e troféu? Troféu é a mesma regra. Troféus, nada de troféis, não fala em troféis, que é errado. Carretel, professor, qual que é o plural? Carretéis. Anzol, professor? Anzóis. Tá? Então, a gente tem aqui todas as hipóteses de ditongos abertos tônicos que levam acento nos monossílabos e nas oxítonas. Interessante, professor. Então aqui, professor, só para encerrar, pode dizer. E com relação às paroxítonas? As paroxítonas, a gente tem que tomar cuidado, porque houve uma alteração com o acordo ortográfico. Houve uma alteração em 2008. Então, vamos imaginar a palavra ideia. Ideia também tem ditongo aberto. Ditongo aberto tônico também tem na palavra ideia. A palavra joia também tem ditongo aberto. Só que não leva mais acento. Não. Então houve uma alteração, que é o acordo ortográfico da língua portuguesa, que passou a ser obrigatório em 1º de janeiro de 2016,
que aboliu o acento gráfico dos ditongos abertos EI e OI nas paroxítonas. Então, nas paroxítonas não tem acento. Só tem que tomar cuidado com isso quando a questão versar sobre acentuação gráfica. E por fim, a última regra é das proparoxítonas. Todas são acentuadas. Todas são acentuadas. Então imagine que a gente tem uma palavra, vou colocar aqui na parte de cima para vocês, que a gente tem a palavra mecânico. Ó, mecânico. Por que a palavra mecânica é acentuada, professor Marcos? Porque a gente tem uma proparoxítona. Ó, última sílaba é o co, penúltima sílaba é o ni e a antepenúltima sílaba é o k. Então, mecânico, todas as proparoxítonas são acentuadas. Partindo desse pressuposto, agora nós já podemos corrigir o nosso teste. Nós ficamos com B e E. Qual que será a resposta, professor? Vamos à resposta. Como que eu posso eliminar? O que eu posso eliminar? Vamos lá. Professor, céu tem acento? Tem, porque ditongo aberto tônico. Vírus tem acento, professor? Tem também. Vírus tem acento. Então, é uma paroxítona terminada em U, seguido de S. E álibi tem acento, professor? Álibi tem acento? Tem, proparoxítona. Então, aqui é a resposta. Professor, é sério? E isso, a B é a resposta. A B é a resposta. Professor, não, mas e aqui? O que tem de errado aqui na letra E? O que tem de errado na letra E? Vamos imaginar então a letra E, vamos corrigir a letra E. O que será que tem de errado na letra E? Olha só. A palavra refém, a sílaba tônica é o em. Não é refém, aqui está escrito refém, né? Então aqui esta palavra está errado, refém está errado. Protótipo está correto, porque é uma proparoxítona e todas são acentuadas. E látex está correto, porque é uma paroxítona que termina em X. Então aqui na E nós só tínhamos um vocábulo escrito de modo equivocado. Então a resposta da nossa questão de hoje é a letra B, céu, vírus e álibi. Espero que tenham gostado. Encerramos aqui nossa explanação. Obrigado por ter assistido a esta videoaula. Inscrevam-se em nosso canal, Professor Marcos Roberto Santos. Façam divulgação. Postem comentários e sugestões. Fiquem com Deus. Forte abraço e até nosso próximo encontro. Lembrando, você que assistiu a aula, coloque aí na descrição do vídeo de que cidade você é, onde você mora, ou pelo menos o estado, né, de onde você é, para a gente ver o alcance aí desse material que a gente produz tão carinhosamente para todos vocês. Um abraço, até um próximo encontro.